Olá, 17 de maio de 2018, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. Laudo aponta que Lucas Porto é responsável pela morte de Mariana Costa. No Dia Nacional de Combate à Homofobia, apenas 30 denúncias foram registradas de violências praticadas contra a população LGBT. Câmara aprova urgência para projeto que regulamenta a criação de municípios. Dólar atinge alta de quase R$4. Você vai ver os impactos do aumento na economia local. E no esporte, Sampaio goleia o Vitória da Bahia no primeiro jogo das quartas de final pela Copa do Nordeste. Estas e outras notícias a partir de agora, aqui no Bom Dia Maranhão. Agora são 7h01, o Bom Dia Maranhão já está no ar, agradecendo aí o carinho da audiência de todos vocês aqui da capital São Luís, região metropolitana e interior do estado. Você fica muito bem informado a partir de agora aqui no Bom Dia Maranhão pela TV Difusora. E o dólar passa de R$4 e bate recordes de alta. O repórter Ciro Mineiro te mostra agora como esse aumento afeta na sua economia. Quem depende da moeda estrangeira tem sentido o peso no bolso diante das altas constantes. Esta semana, o dólar turismo, por exemplo, passou dos R$4. Mas quem pensa que toda essa oscilação não interfere na vida da população se engana. Para quem não abre mão do bom pão francês no café da manhã, saiba que ele sofre reajuste a cada aumento. Nesta padaria da capital, o quilo do produto está custando R$ 7,99. Isso dá uma média de 35 a 40 centavos a unidade. Diariamente, cerca de 3.500 pães são vendidos. Mesmo a alta do dólar influenciando no valor de insumos utilizados na fabricação do pão francês, como o trigo e o fermento, aqui nesta padaria, os preços dos produtos ainda estão sendo mantidos. Uma forma de segurar a clientela. Vai chegar um momento que vai ser inevitável, mas nós aqui estamos fazendo assim uma planilha de custo para a gente manter o máximo esse preço aí, que é para poder manter nossos clientes, né, abastecidos com os pãezinhos. De modo geral, o aumento desenfreado do dólar prejudica principalmente empresas importadoras, pessoas com viagem marcada para o exterior ou mesmo quem fez gastos no exterior usando o cartão de crédito. Para quem precisa comprar dólar para viajar, por exemplo, vai ter uma despesa em dólar mais à frente, é ir comprando paulatinamente. É não ficar esperando abaixar. Se tiver uma necessidade de curto prazo, naturalmente. O cenário por ano que vem, claro, a incerteza é muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas daqui até as eleições é possível que nós tenhamos um processo ainda de continuidade da desvalorização. Na padaria em que o Marcelo trabalha, os preços seguem congelados, o que pode mudar caso a moeda estrangeira continue nesta trajetória de alta. Se essa alta vir a atingir a eles, não abandonar, né, a compra do pão. E assim, né, que os governantes entrem em conscientização e consigam baixar esse preço, né? De acordo com este economista, as previsões não são nada boas. Pelos próximos meses, o real seguirá em forte desvalorização. A maior parte desse processo que a gente viu até agora, desse ano, de 11% de desvalorização do real contra o dólar, é explicada pelo cenário internacional. Mas há uma parte que é explicada pelo nosso cenário doméstico. E o nosso cenário doméstico é um cenário de enorme incerteza, né? Em relação às eleições presidenciais, e nós temos um problema que é o problema fiscal. Agora são 7h04 e vamos à Imperatriz com o Luiz Carlos Lima. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Olha, aqui em Imperatriz, cidadãos voltam a reclamar da ausência de médico e de material no complexo de saúde do Parque Anhanguera, um dos maiores aqui de Imperatriz. Segundo a denúncia, falta a receita azul, aquela prescrita para remédios controlados. A denúncia partiu desta moradora da Vila Redenção. Há quase um mês, ela vai até o posto de saúde do bairro e ao complexo de saúde do Parque Anhanguera em busca da receita azul. Ultimamente, as idas até os dois locais são frustradas. Ela afirma que é informada pelos funcionários que não podem liberar a receita azul pela falta de médicos para assinar as guias. Para uma pessoa que só dorme se tiver o medicamento, né, e ele fica muito estressado, ele só vive dentro de casa, tem 15 anos, 16 anos que não sai de dentro do quarto. Então ele precisa urgente dessa receita médica e sem médico no complexo,
tem condição de eu conseguir essa receita, né? A assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde informou que o problema é por conta da demora na entrega do material por parte da gráfica responsável pela produção. A Ascom disse ainda que a secretaria está trabalhando para resolver o caso e que os blocos com receitas azul e amarela devem ser entregues ao setor de distribuição até a próxima sexta-feira. Tenho mais ou menos quase uns 3 meses, entendeu? Que está desse jeito. Papel rei branco, qualquer papel. O médico assina, quem assina? Não, quem assina é os pessoal da farmácia. Sobre essa última denúncia, nós não obtivemos resposta da Secretaria de Saúde do município. Olha, frequentadores do principal cartão postal de Imperatriz reclamam da falta de segurança. Quem vai à Beira-Rio em busca de lazer ou da prática de atividade física se queixa dos constantes assaltos. Olhar o celular, ouvir música com os fones de ouvidos, tirar uma foto, algo simples de se fazer, mas que tem se tornado cada vez mais difícil, principalmente se você está na Beira-Rio. A gente vem para andar de patins, andar de bicicleta, fazer uma caminhada, não pode. Nem olhar o celular, escutar uma música no fone de ouvido, que a pessoa não está aqui sempre, entendeu? É perigoso. Com a polícia aqui é bom porque a gente tem mais segurança e também sem ela aqui a gente fica com medo, né? Com isso aí e tal. E o medo é de todos. A nova Beira-Rio tem mais de 20 mil metros quadrados. O local é bem extenso e, segundo o Tenente Hernande, existe um trabalho específico da Polícia Militar na área para evitar assaltos e furtos nos períodos de maior movimentação. Um serviço diário, serviços postos fixos, são os policiais que trabalham aqui na Beira-Rio, né? No momento de lazer da população, momento de caminhada, momento que eles saem para curtir aqui as suas famílias, a questão dos patins, que a maioria dos jovens vem também praticar. E tem um policiamento do quadriciclo, que todo dia tem um policiamento aqui de quadriciclo, horários que tem bastante movimento aqui de pessoas. Ainda de acordo com o tenente, apesar de todo esse policiamento, é preciso que a população de Imperatriz e também os turistas que vêm aqui para a Beira-Rio sigam algumas dicas bem importantes e a principal delas é a atenção. Andar sempre acompanhado, tiver um caso, esposa, marido, acompanhar suas crianças que estiver no local, ter preocupação com seus materiais de uso, como celular, bolsas. Por hoje é só, a gente volta com você, Eduardo. Tá ok, valeu Luiz, trazendo as informações lá no município de Imperatriz. Agora são 7 horas e 7 minutos. E olha, o parecer técnico divulgado ontem apontou que Lucas Porto foi completamente responsável pelos atos que praticou contra Mariana Costa, morta no dia 13 de novembro de 2016, em seu apartamento no bairro do Turu, aqui em São Luís. Porto, que já havia confessado o crime, ainda tentava, por sua defesa, convencer o Poder Judiciário de que ele apresentava insanidade mental. A última movimentação do processo referente a Lucas Porto no sistema do Tribunal de Justiça do Maranhão. De acordo com a pesquisa, o laudo pericial foi conclusivo. Ele sabia que estava estuprando e, em consequência, assassinando a vítima. O laudo remetido à Justiça em fevereiro deste ano ainda precisa ser homologado, o que deve ocorrer nas próximas semanas. E no próximo bloco foi aprovada a urgência de votação do projeto de lei para a emancipação de municípios. Agora são 7 horas e 8 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. São 7 horas e 12 minutos, a gente volta com o Bom Dia Maranhão e agora a gente vai falar sobre política. E aqui no estúdio eu recebo o deputado Everton, que intermediou a votação de urgência de projeto de lei que regula a emancipação dos municípios. A urgência foi aprovada ontem à noite com 337 votos, a grande maioria dos votos. Vai participar dessa entrevista comigo, aqui que já está ao nosso lado, o nosso comentarista de política, John Coutry. Muito bom dia, John. Bom dia, deputado também. Bom dia, Ericeira. Bom dia, John. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Maranhão, TV Difusora. Deputado, a gente começa falando sobre esse assunto que eu relatei agora há pouco, que é a questão da aprovação, da urgência de votação desse projeto de lei para a emancipação dos partidos, que o senhor, inclusive, encabeçou esse pedido de urgência, não é isso? Primeiro, já esclarecer para todos os telespectadores que a primeira coisa que vem na cabeça é a criação de novos municípios, mais despesa, mais vereadores, mais estrutura, mais gasto. E é importante deixar esclarecido que esse projeto que está na Câmara dos Deputados já foi aprovado no Senado Federal
ele é um projeto extremamente rigoroso. Ele não cria farra de criação de novos municípios. Então, quem achar que, com isso aprovado, depois que foi aprovado o mérito, já está liberado e vai sair criando novos municípios como foi feito no passado, isso não tem como. Primeiro porque tem regras claras lá e, eu repito, rigorosas. Por exemplo, como plebiscito, tanto do setor do distrito, que vai ser desmembrado e emancipado, quanto da cidade-mãe, que vai permitir que esse distrito, que reconheça que esse distrito, ele realmente não tem condição de continuar na área administrativa dessa cidade. Vai ter quantidade mínima de habitantes, por exemplo, 12 mil habitantes aqui no caso do Nordeste, do Maranhão. Então, distritos que não tiverem menos do que 12 mil habitantes não tem nem condição de começar o processo. Tem que ter estudo de viabilidade. E com isso, Ericeira, John e todo telespectador, isso você vai fazer uma correção, né, de locais que hoje são totalmente isolados e que já têm uma vida própria. Você quer um exemplo? O Maiobão. Na ilha de São Luís nós temos um município estratégico que é o Passo do Lumiar. Passo do Lumiar é uma cidade estratégica, grande, volto a repetir, e tem o bairro Maiobão, que hoje tem todas as condições de ser um município, né? Só que a gente sabe que com a regra que estava engessando, parou esse processo de emancipação. Você tem lá em Rosário, o São Simão e São João do Rosário. Ficam bastante afastados da sede, são grandes, eles praticamente não têm convivência com a área urbana da cidade e que, infelizmente, o município, a estrutura pública não consegue chegar lá na cidade. Nós temos várias distorções. Lá, por exemplo, no Pará, Altamira do Pará, nós temos um distrito que fica a 1.100 quilômetros de distância do município. Então, você quer falar com o seu vereador, você quer falar com o seu prefeito, você quer ter um serviço público, a sede é 1.100 quilômetros, são 1.100 quilômetros. Então, você tem que fazer essa correção. Caso esse projeto seja aprovado e venha para a Assembleia para ele poder ser regulamentado e você poder equacionar essas distorções e dar essa possibilidade de se criar esses novos municípios, você vai estar aí criando no máximo no Brasil todo 30, 40 novos. 30, 40 no Brasil que tem 5 mil e poucos. Então, eu volto a repetir, é para dar esse conceito. Você vai lá em Bom Jardim, quem vai aqui para o Santo Inês entra na sede de Bom Jardim. Só que se você for por fora, ali para Santa Luzia do Tide, até Buriticupu, depois de Buriticupu você entra, você já está ali num local chamado aeroporto, né, que tem vários povoados grandes. Você passa ali mais de 200, 300 quilômetros de estrada de chão, é o mesmo município Bom Jardim. Não tem possibilidade de esse negócio dar certo. Né? É preciso você dar uma vida, dar a estrutura, emancipar para que essa cidade ela possa desenvolver aquela região. Deputado, bom dia Eduardo, bom dia a todos. Bom, esse projeto de lei complementar de desmembramento desses municípios, ele foi aprovado em regime de urgência. Quais serão as próximas etapas em relação a, por exemplo, essa emancipação em municípios? Aprovado o projeto, o que vem depois, deputado? Seria feito o plebiscito e eu volto também a questionar, bater no ponto. Se vai ser um novo município, vai ter novos custos, porque vai ter que ter fundo de participação, vai ter que ter recursos para a saúde, para a educação, como é que vai ser gerenciado isso? Em relação ao Maranhão, quais são os municípios ali que têm viabilidade mesmo hoje de serem emancipados? Olha, aqui no Maranhão nós acreditamos que vai dar aí no máximo 5 a 7, vamos arredondar para 10 situações que vão ser estudadas caso a caso. Depois que for aprovado e sancionado, é enviado para a Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais vão abrir as regras, vão fazer audiências públicas e vão começar a mapear caso a caso e fazer esse trato, como eu estou falando, de forma muito rigorosa. A legislação ela vem engessando mesmo, não dá para sair criando a bel prazer. Então não se preocupe, porque não vai haver, por exemplo, aumento de despesa, porque há uma divisão. Hoje a distribuição do fundo de participação dos municípios ela é feita através de um cálculo proporcional da quantidade de habitantes. A verba da educação é proporcional à quantidade de alunos que estão inscritos na rede, assim como os usuários do SUS. Então a saúde ela tem uma tabela e ela é feita essa transferência. Então, de acordo com essas novas emancipações, então claro que proporcionalmente você vai fazer uma redistribuição desse recurso aonde ele já existe.
Agora, não dá para, por exemplo, você chegar lá em Senador La Roque, ou lá em Grajaú, por exemplo, o dinheiro todo que vai para a sede do município, ele não está conseguindo acontecer e existir lá nesse distrito que é isolado. Aí lá a gente tem ainda casos extremos, por exemplo, como as escolas, famosas escolas de palha e parede de barro. Tanto que o governador Flávio Dino tem um programa aqui no Maranhão chamado Escola Digna, que é escolas a maioria dos municípios, e que esses municípios não conseguiram enfrentar sequer a questão de dar uma educação mínima de qualidade para essas crianças. Por quê? Porque eles acabam não tendo perna para chegar lá na ponta, e aí você tem que fazer uma redistribuição de tarefa para que você possa ajudar a dar essa injeção de desenvolvimento na região. É importante, só para mim concluir esse assunto, é importante vocês compreenderem que vereador, que serviço público criado, não pode ser visto apenas como gasto, não é gasto. Primeiro porque o vereador é a peça mais importante da nossa democracia. Ele precisa existir porque é ele que ajuda a fiscalizar, é ele que ajuda a fomentar, é ele que ajuda a protagonizar o debate e também o desenvolvimento e a fiscalização da execução do serviço público e do recurso público que existe no seu município. Segundo, que os serviços que são criados, ele gera o quê? Ele gera imposto, ele gera dinheiro e gera outros empregos diretos e indiretos que vão circulando. Na hora que você tem um servidor público numa cidade, esse servidor público ele vai lá no mercado, ele abastece lá o posto de gasolina, ele compra a moto ou carro lá local, ele usa a oficina, ele frequenta o restaurante. Então ele tem lá um serviço particular dentro de casa. Então ele consegue fazer com que esse dinheiro circule, assim como o empreendedor também. Então o empreendedor individual, o empresário, o serviço público, esse dinheiro que fica ali na cidade, ele é bom porque ele ajuda a aquecer a economia e ajuda a desenvolver. Deputado John, a gente vai conferir agora, a gente tem um VT, como é que foi a movimentação ontem, na noite de ontem, durante a votação na Câmara. Confira. No Maranhão, 42 distritos pleiteiam a emancipação de seus municípios sede. Nesta semana, lideranças maranhenses e de outros estados do país estiveram presentes na Câmara dos Deputados para demonstrar apoio ao projeto de lei complementar 137/2015, mas foram impedidos de entrar na casa, mesmo credenciados, por conta de uma regra de segurança, que gerou um grande tumulto. Quem é do Maranhão está cadastrado, por favor. Maranhão aqui, vem comigo aqui, vocês vão entrar. Após alguns minutos de tensão, o deputado Everton, que apoia o projeto de lei, conseguiu a liberação de um plenário com capacidade para 150 pessoas e garantiu que as lideranças fossem recebidas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciou aos representantes maranhenses que o projeto de lei 137/2015, que prevê a possibilidade de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, deve ser votado brevemente. O anúncio foi feito após uma reunião entre o presidente da Casa e o deputado líder dos partidos de minoria, o Everton, do PDT do Maranhão, que entregou um requerimento assinado pelos deputados de oposição e também que apoiam a causa e exigem a votação imediata do projeto de lei. Nós tivemos um diálogo bom com o presidente e, como ele conversa com a gente sempre aberto, é por isso que eu disse para vocês, olha, vamos ouvir o que o presidente Rodrigo Maia tem para dizer, e aí fica fácil. Ficou melhor, em vez de a gente vir aqui dizer o que ele vai falar, ele mesmo veio conversar com vocês. Então... Gente, ó, eu preciso votar 811, voto a urgência, voto o projeto. Quero agradecer então a presença, a paciência, mas como eu disse, mais do que tudo, a presença de cada um de vocês na Câmara dos Deputados nos orgulha muito. Deputado, dois pontos importantes, eu queria que o senhor falasse ainda, inclusive, como é que foi essa situação lá, inclusive a comitiva, não só aqui do estado do Maranhão, mas me parece que de outros estados também, mas principalmente aqui do estado do Maranhão, trazendo para a realidade local, que foi recebida essa comitiva formada por vários municípios, representantes de vários municípios, pelo presidente Rodrigo Maia, o senhor intermediando toda essa situação, e falar dessa discussão, que ela já vem de algum tempo, não é de agora, né? No início houve um atrito lá com a questão da segurança da casa, mas graças a Deus depois deu tudo certo, porque realmente você tem que ter capacidade, e eu só faço e sempre fiz política desde o movimento estudantil com a capacidade de se indignar. Né? Eu já vi várias vezes chegando comitivas lá de engravatados e ninguém é barrado na porta.
E aí a gente se depara com a situação de centenas de brasileiros lá. E na hora que eu cheguei, eu olhei lá mais de 100 maranhenses do lado de fora, lá pegando sol quente, enfim, estava do lado de fora. E foram lá de forma pacífica para assistir a sessão e para também reivindicar a possibilidade de discutir um projeto. E claro que a gente teve que se indignar e tivemos ali que endurecer um pouco o jogo para colocar eles para dentro e dar o devido conforto a toda a comitiva maranhense que estava lá, porque atravessaram o Brasil 3 dias para ser barrado na porta e ficar do lado de fora. Né? Volto a repetir, se fossem os engravatados lá da Fiesp, entravam todos tranquilos e ficavam transitando nos corredores. Né? Então, a gente precisa dar o tratamento isonômico e igual, até porque a Câmara é a casa do povo, então não dá para segurança ou ninguém lá dizer quem é por rosto dizer que pode entrar ou deixa de entrar. Né? Se está lá de forma pacífica, tem que transitar e conversar com os parlamentares. O presidente agora que aprovou, ontem a casa aprovou o regime, o projeto, a urgência do projeto, isso agora permite você aprovar no plenário, votar no plenário, porque também ele pode ser negado. Né? É um projeto que precisa de um quórum alto, quórum qualificado, são 257 votos que nós vamos precisar. Então ele pode colocar a qualquer momento, semana que vem ou na outra, o mérito desse projeto. Então agora o próximo passo é votar o mérito e depois de votado ele vai para a sanção, né? E a presidencial. O presidente sancionando, aí ele começa... Aí começa as Assembleias Legislativas a tratar a parte prática da construção. Aí no início da matéria fala que no Maranhão são 42 novos que reivindicam. Como eu falei no início da matéria, isso vai filtrando, né? Vai filtrar, vai ficar aí entre 7 e 10, porque está muito rigoroso o projeto. Deputado, outro assunto em voga vai ser amanhã o encontro dos governadores do Nordeste na Paraíba. E nós sabemos, no Recife. No Recife, exatamente. E nós sabemos Recife, Pernambuco. Isso. E nós sabemos que o Nordeste tem várias necessidades. Há uma queda de recursos federais, de repasses federais para o Nordeste e, sobretudo, ao Maranhão, tendo em vista o atual presidente Michel Temer, que ele não tem sabido governar, gerir o país como devia. E, diante dessa crise, quais serão as diretrizes, as pautas nesse encontro amanhã em Recife de governadores? O senhor estará presente, o governador Flávio Dino estará presente. O que lá será levantado, pedido, reivindicado para o estado do Maranhão? Olha, o governador do Pernambuco está promovendo, ele vai receber os governadores do Nordeste, as bancadas federais, as lideranças da oposição ao governo Temer, para a gente poder lá, além de discutir a situação do Nordeste, nós vamos tratar a questão da privatização da Eletrobras. Gente, isso é um tema muito importante, muito central e que o povo brasileiro não pode ficar desatento. Nós não podemos imaginar um setor tão importante, tão estratégico, sendo tratado apenas como número pelo governo federal. O governo Temer quer vender a Eletrobras para cobrir rombo fiscal dele. Nós não podemos permitir isso. A política energética do país ela tem que ser vista como uma política estratégica, uma política de Estado. O governo Temer já está terminando, está aí no final. Aliás, ele nunca nem começou, né? Fruto de um golpe, ele começou de forma equivocada aqui no país. Então, a gente tem que ter muita segurança, muita firmeza para não deixar entregar um patrimônio tão importante do povo brasileiro que é a discussão energética, que é a nossa Eletrobras. Assim como estão fazendo já com a Petrobras, assim como querem fazer com o nosso setor aeroportuário, que já começou, né? Vários aeroportos estão privatizados e a tendência é esticar isso. O setor nosso hidroviário, o ferroviário. Então, assim, nós temos que tomar bastante cuidado porque o Brasil ele não está em liquidação. E o que eles querem fazer é isso, é liquidar, é vender a preço de banana, como já aconteceu aqui no Maranhão no passado. A gente tem aí uma SEMAR que era do povo maranhense e brasileiro e ela foi privatizada. Nós temos um banco do estado do Maranhão que foi privatizado e está aí, o Bradesco comprou. Hoje o Bradesco teve aí nos primeiros 3 anos 4 bilhões de lucro só com a sua movimentação no Brasil. Meus amigos, no momento de crise desse, salário mínimo praticamente engessado, gasolina mais cara, combustível mais caro, o gás mais caro, a energia mais cara. Quem é que não se sente aqui desrespeitado, não só com o preço da energia, mas com a forma que é tratado hoje os maranhenses e os brasileiros com as empresas que fornecem energia? E aí você ainda agora tratar de entregar os setores estratégicos é realmente muito preocupante. Nós vamos estar lá forçando a luta, mobilizando as bancadas e dizendo não.
à privatização da Eletrobras e não também ao governo Temer, que tem realmente feito políticas muito ruins para o povo brasileiro. Aliás, deputado, sobre esse assunto, eu queria que o senhor comentasse agora sobre essas votações, o envolvimento da oposição aí na tentativa de barrar, lutando contra medidas provisórias, aí muitas até impopulares. Eu queria saber como é que está essa situação, trancamento de pauta, como é que a oposição está trabalhando em relação a isso. Ontem a imprensa nacional, que está a serviço, sempre está a serviço, lembre-se, né, ninguém, aquelas altas estruturas, grandes estruturas, elas não caem do céu. Elas têm um grande grupo seleto econômico que banca eles. Então eles falam ali o que o mercado quer falar. Né, eles acabam reverberando o que interessa a eles. Quem são os grandes patrocinadores dessa turma? Então eles ficam querendo que a gente ceda e deixe de fazer a obstrução política na casa, porque eles sabem que tem projetos ali que são de único e exclusivo interesse deles. Exemplo, o cadastro positivo. Esse cadastro positivo, quando você olha essas grandes mídias dizendo que é muito bom, é bom coisa nenhuma. Ele é bom para banqueiro, ele é bom para balcão de oferecimento de crédito, mas para o trabalhador da ponta, que já é mapeado, já é massacrado pelo sistema, ele vai ser ainda mais. Hoje você paga absurdo de cartão de crédito, você paga absurdo de cheque especial, e hoje quem não tem acesso a um banco, por exemplo, e tem ali uma pequena continha no Serasa ou no SPC que ela pode resolver, ela vai acabar ficando também sem esse crédito, vai acabar também sendo prejudicado, como se o brasileiro fosse um mau pagador. Mentira, o brasileiro ele é um bom pagador. O problema é que no Brasil ajuda-se os especuladores. Os empreendedores não são incentivados. E aí é por isso que a gente tem essa guerra lá dentro de fazer obstrução, porque na obstrução política você denuncia as matérias que são prejudiciais para o Brasil, como a MP da Eletrobras. Hoje, se a gente deixasse correr solto lá, a MP da Eletrobras já estava aprovada. E ela caduca agora no dia 30. E nós vamos lutar com todas as forças para que até o dia 30 ela não seja aprovada. Porque daí a gente vai ter a chance de ganhar um novo fôlego e, quem sabe, chegar à eleição, o Brasil elegendo um novo presidente de forma legítima, ele tocar essas pautas de Estado de forma bastante democrática, aberta e discutindo com o povo brasileiro. Deputado, só para um adendo importante ressaltar, na questão da tônica da privatização da Eletrobras, é o aumento do custo da tarifa. Muito caro. Nós sabemos aqui que no Maranhão, aqui é cobrado as maiores tarifas energéticas do país. A conta é muito cara, então, claro que é importante destacar, se a Eletrobras for privatizada, vai aumentar a energia para os consumidores. Mas, só mudando de pauta, deputado, em relação às pesquisas que foi divulgada essa semana pela TV Difusora, contratada pelo Instituto Dataília. Muitos da oposição tentaram desacreditar os números, achando que os números estão elevados, né, que foram insuflados, mas nós sabemos que o Dataília tem um histórico de acertar resultados. Na eleição para prefeito de São Luís, ela cravou o resultado ali do segundo turno entre o prefeito Edivaldo e Eduardo Braga. Foi o instituto que mais acertou. Como é que você avalia esse resultado que hoje mostra o governador Flávio Dino caminhando para a reeleição com 60% dos votos válidos? Olha, eu que tenho acompanhado de perto as inaugurações, ações e somos parceiros, a bancada federal tem ajudado o governador Flávio Dino em Brasília, para nós não é nenhuma surpresa os números. Para a oposição talvez seja, porque ela não está acostumada, por exemplo, a lidar com números estratégicos e números importantes no Maranhão. Quando você fala para ela 700 novas escolas reformadas ou construídas, 2 hospitais para 10, 5 Viva Cidadão para 50, quando você fala 3 mil novos policiais, mais professores, quando você vai dando números para eles, eles realmente não entendem, ficam meio ensurdecidos, porque eles não conseguem acreditar como que em quase 50 anos eles não conseguiram evoluir em várias políticas públicas no país, e o governador Flávio Dino, em menos de 3 anos e meio, com toda a crise que o Brasil está vivendo, é sempre bom lembrar, e essa mesma oposição é a que dirige o Brasil do Temer, é a que dirige o Rio de Janeiro, que está lá com o exército na rua debaixo de intervenção, é a que dirige vários estados que estão aí com folha de pagamento atrasada. Então eles não sabem realmente o que é tratar com números, e principalmente quando os números são positivos. Tem muito que se fazer? Claro, minha gente, tem muito que se fazer, mas milagre não dá para fazer. Então ele está fazendo gestão. E eu acredito que o povo percebe isso, sabe que tem muita coisa para melhorar, mas não vai se fazer aventurando e muito menos olhando para trás, porque o povo maranhense não é a estátua de Ló, então ela não vai virar sal, e eu tenho certeza que a gente vai olhar para o futuro. Uma coisa importante agora, né, deputado? Nessa semana do deputado Josimar de Maranhãozinho também, né? Importante. O PR é um partido estratégico, é um dos maiores partidos com tempo de televisão
do Brasil, e tem hoje uma força política grande aqui liderada pelo deputado Josimar Maranhãozinho, aquela região toda ali de Zedoca, ali da BR, eles têm bastante força política, além de outras regiões como Pedreiras com o deputado Vinícius Louro e várias outras regiões, e o deputado Sérgio Frota aqui na ilha. Então a gente tem feito essa boa relação, eles anunciaram o apoio à nossa pré-campanha, ao grupo político, já tinham anunciado ao governador Flávio Dino e agora a nós. Então a gente está realmente fazendo essa construção política de diálogo com prefeitos, com lideranças e com todos que estão ajudando a construir esse bom debate para o Maranhão. Tá, ok. Deputado Everton, eu quero agradecer a sua presença aqui no Bom Dia Maranhão, John Coutrinho também pela participação aqui na nossa entrevista, muito obrigado. Eu que agradeço a todos. Sábado próximo nós estaremos em Pedreiras, Trizidela do Vale e Tuntum, acompanhando o governador Flávio Dino, levando ações concretas do governo e também ajudando a confundir ainda mais a oposição com os números positivos que ele tem construído. Ok. John, você volta amanhã aqui para o Bom Dia Maranhão para comentar mais sobre política, né? Voltamos amanhã e daqui a pouquinho também no Ponto e Vírgula, às 6 horas da tarde no Difusora FM. 18 horas, todo mundo convidado, Ponto e Vírgula, aqui de São Luís, Imperatriz, Caxias, para todo o estado do Maranhão. 7 horas e 34 minutos e no próximo bloco o Sampaio abre boa vantagem no confronto contra o Vitória. O Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 37 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta para falar de esporte. E de cara a gente já começa falando de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento Cred Shop, mais conquistas da sua vida. E Mateus, somos um só coração. Pois é, já está aqui ao meu lado o Lécio Júnior para conversar sobre esporte. Lécio, a gente não poderia conversar de outra forma. Muito bom dia a você. Uma postura totalmente diferente no jogo de ontem, um bom resultado, uma vitória convincente, a participação de jogadores que não vinham nem sendo relacionados. Quer dizer, a torcida eufórica em êxtase, com toda a razão, porque o time do Sampaio teve uma outra postura e conseguiu uma boa vantagem já para a partida de volta. Para você ter uma ideia, a vitória da Bahia vinha de uma vitória sobre o Vasco em São Januário. Mesmo o time Vasco de não Série vivendo, A, né? E o Vasco não vivendo uma boa fase, mesmo assim, ganhar do Vasco lá dentro é difícil. E esse mesmo time veio aqui ontem, enfrentou o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste e se deu mal. Sampaio venceu a equipe baiana e largou na frente na luta por uma vaga na semifinal da principal competição do futebol brasileiro neste primeiro semestre. Veja como foi. Sampaio Corrêa e Vitória da Bahia no Estádio Castelão. É jogo importante da Copa do Nordeste, as quartas de final. Tricolor de técnico novo e muitas caras novas no time. O Vitória da Bahia, equipe mista, após a vitória no fim de semana diante do Vasco pela Série A do Campeonato Brasileiro. E logo no início, o time do Sampaio vai para cima. Mas o Vitória da Bahia segue perigoso nos contra-ataques. Mas o domínio maior é do time do Sampaio Corrêa. Bruno Moura vai no fundo e cruza. Sobral sobe livre e quase abre o placar. Só que após o cruzamento, a bola acaba passando entre as pernas do goleiro Kaique. Bruninho, atento, acreditou até o fim e aproveitou a falha do goleiro para marcar o primeiro. Sampaio Corrêa 1-0. Depois tabelinha entre Diego Silva e Fernando Sobral. O chute de Sobral é forte, Kaique se redime da falha e consegue evitar o segundo gol do Sampaio. Na etapa final, Vitória volta forte e consegue criar duas oportunidades, uma com Iago e outra com Nixon, que manda na trave. Só que quem marca é o Sampaio. João Paulo manda na área, Fredson se apresenta, consegue desviar. A bola ainda bate no zagueiro, mas sobra para Maracás. Ele consegue marcar o segundo do Sampaio, 2-0. Depois do segundo gol, o Vitória responde com Nixon. André Lima rola para José Wellison, que manda na trave após o desvio em Bruninho. Mas aí vem a cobrança de escanteio. O Wellington Rato, que entrou no lugar de João Paulo, cruza. Alisson aparece bem e dessa vez não perde. Ele marca o terceiro da Bolívia querida, 3-0. Depois do gol, o jogador comemora com a torcida e recebe cartão vermelho. Mas comemora muito a boa exibição. Trabalhou a bola, muita calma. Como eu estava vindo como um ala, agora eu vim minha posição de volta, né, como lateral esquerdo. Veio muita mudança, né, treino, dedicamento, conversa. Isso que mudou, né, o Mediante mudou muitas coisas, entendeu? Graças a Deus tá dando tudo certo. No fim, o Vitória ainda chega com Iago e Júnior.
mas não consegue diminuir. E o Sampaio Corrêa abre uma grande vantagem, que poderia ter sido maior se o Wellington Rato não tivesse perdido esta boa chance. O principal de tudo é que os jogadores levaram para dentro de campo, para a gente resgatar a autoestima, levaram para dentro de campo, jogaram uma partida sensacional. Um dos jogadores que a gente sabia que precisava resgatar, talvez fez uma das melhores partidas, que é o Alisson, lateral esquerdo, e isso é que é bom. Vamos ter altos e baixos durante o ano? Vamos, óbvio. O ano é longo, são bastante jogos, mas eu tenho certeza que com esse espírito, com essa garra, com essa luta, o Sampaio Corrêa vai longe esse ano. Esse é o Sampaio, Eduardo, que todo mundo queria ver. O Fernando Sobral foi para o banco, ninguém entendeu por que ele saiu. No ano passado, o Sampaio teve 2 jogadores importantíssimos na campanha. O Marlon foi agora para o Fortaleza e o Fernando Sobral, que o Diá simplesmente sacou da equipe. Ontem ele entrou, o Diego Silva voltou, o Sampaio apresentou um futebol vistoso, enfrentou uma equipe forte e vence bem. O Vitória está numa situação complicada. Para classificar agora para a semifinal, o Vitória tem que aplicar um 3-0 para levar para os pênaltis ou um 4-0 para classificar sem penalidade. Se o Sampaio fizer um gol lá, o Vitória tem que fazer 5, Se o Sampaio fizer um gol, o Vitória tem que fazer 5. A situação do Sampaio é muito boa para avançar para a semifinal da Copa do Nordeste. Mas o técnico Roberto pediu cautela e humildade também. Jogar lá é muito difícil. 3-0 é um bom placar, mas tem que ter cautela, né? Tem que ter calma. O Sampaio volta a campo sábado em Pelotas contra o Brasil pela 6ª rodada da Série B. De ânimo renovado e esperar uma vitória aí para subir na tabela também da Série B e bem também no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar agora de outro esporte também muito importante, muito falado aí pela cidade. Muitas pessoas já falando do Imortal FC, evento aqui que tem um apoio da TV Difusora, que promete ser casa cheia, boas lutas, enfim. É um evento, também é um esporte que tem caído muito nas graças das pessoas, né, isso, Laércio? É verdade, né? Vamos mostrar algumas imagens da preparação dos lutadores, teremos já os cards definidos, daqui a pouco nós vamos trazer também ao longo da nossa programação, ao longo desse mês, tudo que antecede, e pela primeira vez na região Norte-Nordeste, o Imortal FC, o maior evento de MMA do país, terá 10 combates, entre eles a volta do lutador maranhense Wagner Conceição Martins, o Zuluzinho. Ele retorna ao esporte depois de um hiato, uma parada de 8 anos. Mas a programação Imortal na capital do estado não terá apenas um embate de Zuluzinho não, hein? Vários lutadores, entre eles o Alicate, maranhenses, estarão confirmados na atração, que além do esporte terá ainda uma vasta programação cultural e entretenimento nos intervalos dos embates, hein? O evento está sendo muito aguardado pelo público amante do esporte e a venda de ingressos está bem acelerada. A organização do Imortal FC em São Luís terá inclusive transmissão ao vivo direto do Maranhão para todo o Brasil. É um grande evento, expectativa gigantesca dos nossos lutadores para o Imortal FC. Eu vou seguindo agora trazendo um outro esporte, que é a questão do basquete para cadeirantes. Uma equipe muito boa do Maranhão se prepara lá em Imperatriz para participar de uma importante competição. Os treinos estão sendo intensificados a cada semana que passa. A proximidade da viagem faz com que os atletas foquem ainda mais na preparação para repetir o desempenho do último campeonato interestadual, que o Senapa, time de basquete sobre rodas de Imperatriz, participou. E o último interestadual que teve foi aqui em Imperatriz em 2015. O basquete sobre rodas da casa foi o grande campeão. É importante lembrar que esse campeonato interestadual conta com a participação de equipes de várias regiões do Brasil, não só aqui da região tocantina, e já serve de preparação para o brasileiro, que ocorre em setembro. E o grande objetivo do Senapa, time aqui de Imperatriz, é voltar para a 2ª divisão. A gente chega lá, vamos lá, de cabeça erguida, vamos jogar nosso basquete. Eu tenho certeza que pelo empenho deles, né, pela dedicação, a entrega deles no treino, nós vamos fazer um bom campeonato. O Edilson estava na última edição do interestadual. Ele, assim como os companheiros, quer repetir o feito de ser campeão. A gente vai chegar tranquilo, sem aquele favoritismo, e vamos jogar o nosso basquete e mostrar aquilo que a gente vem treinando aqui na quadra. Boa sorte a nossa equipe com bons jogadores experientes para trazer medalhas para lá e fazer igual o Sampaio está fazendo na Copa do Nordeste, né? Lembrando só para finalizar, Eduardo, o jogo da volta contra o Vitória é no dia 24 em Salvador, lá no Barradão. Certo, antes tem o compromisso de sábado contra o Brasil de Pelotas, desejar sorte aí para o nosso representante maranhense. Valeu, Lécio, você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Um abraço, Eduardo. Valeu, obrigado, Lécio, são 7h45 agora e alunos do IFMA da região do Maracanã tem a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes com qualidade e reconhecimento nacional. A reportagem que traz pra gente é Fábio Cabral. O Júlio é um exemplo de aluno que voltou para trabalhar no campus. Ele se formou como técnico agropecuário num tempo em que o IFMA ainda era escola técnica. 23 anos depois, aqui está ele,
trabalhando no local onde começou a vida acadêmica. Então, eu iniciei em 93 e terminei em 95, né, concluindo o curso técnico em agropecuária. O campus do Maracanã é um dos 4 em todo o estado que oferece o curso técnico em agropecuária. Conhecimento que agora vai ser compartilhado com outras cidades. Um edital de seleção lançado pelo IFMA Maracanã abriu 1.800 vagas para o curso técnico de agropecuária em nível médio, na modalidade ensino à distância. O curso é voltado para 18 municípios, onde existem polos de educação à distância do IFMA. E as inscrições estão abertas até o próximo dia 21. O interessado vai lá no polo, procura o pessoal que está trabalhando lá, que é um pessoal que foi destinado pela prefeitura para isso, do município. E aí ele faz essa inscrição lá no município. O IFMA Maracanã oferece 11 cursos presenciais para 1.200 alunos que frequentam o campus. Só com a abertura desse processo seletivo, serão mais vagas na modalidade à distância do que na forma presencial. Mas o curso de técnico em agropecuária, na modalidade à distância, também terá momentos práticos. As aulas práticas serão lá na região, eles vão vivenciar realmente o que está sendo produzido lá, conduzido lá pelos produtores. E aqui tem visitas técnicas aqui ao campus e também aqui no campus a gente oferece o estágio para eles. Quem não consegue na região, a gente traz para cá para concluir o seu curso. Bacana, né? A produção rural aqui de São Luís é bastante importante. São 7h48 agora e no Dia Nacional de Combate à Homofobia. Dados apontam que, no Maranhão, apenas 30 denúncias foram registradas de violências praticadas contra a população LGBT. As estatísticas colocaram o estado na última posição da região Nordeste. No Maranhão, em todo o ano passado, apenas 30 denúncias foram registradas de violências praticadas contra a população LGBT. As estatísticas colocaram o estado na última posição da região Nordeste no que se refere ao ranking do quantitativo de denúncias. As informações são do Disque 100, que em todo o país, em 2017, contabilizou 1.720 casos de violências contra homossexuais. O estado do Maranhão, de uma maneira muito inovadora, muito vanguardista, tem garantido isso, porque nós já temos um conselho de LGBT, ou um conselho LGBT muito forte. O dia 17 de maio é marcado pelas comemorações de uma data muito importante para a população LGBT. Hoje é o dia de combate à homofobia. Essa data, ela representa uma vitória muito grande para o movimento, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, porque foi no dia 17 de maio de 1990 que foi retirado aquele código que tinha como se o gay fosse doente. O preconceito ainda é uma realidade vivenciada entre os gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros. Por meio dos movimentos realizados nos últimos anos, entre eles as paradas do orgulho gay, muitas conquistas foram possíveis. A gente não pode parar nem um minuto, nem um instante, tá? Porque são conquistas que ela está vindo a passos lentos. Nós conseguimos, primeiro, o direito de uma travesti, uma transexual, o nome dela social no cartão do SUS. Então, já são conquistas, né? Mas a gente sabe que a gente não pode parar. O que ainda prejudica e muito a inclusão de mais políticas públicas e a implementação de ações de assistência e proteção aos homossexuais é a ausência de dados, que é uma consequência da omissão de informações, devido ao medo em denunciar situações que colocam a população LGBT em risco. Às vezes as pessoas que sofrem danos à sua integridade física, moral e psíquica por conta da sexualidade deixam de denunciar por medo de represália, por medo de causar maior problema a ela mesma. 7h50 e o pessoal que está em casa quer com certeza saber como é que vai ficar a previsão do tempo para esta quinta-feira na capital e no interior do estado. Vamos a ela. Você acompanha a previsão do tempo aqui no Bom Dia Maranhão, no município de Imperatriz, a mínima é de 20 e a máxima é de 35 graus. Em Vargem Grande, mínima de 22, máxima de 33 graus. E aqui na capital São Luís, a mínima é de 24 e a máxima não ultrapassa os 32 graus.
E aí daqui na capital São Luís a gente vai acompanhar como é que está o tempo lá fora, aqui na parte central de São Luís. Algumas nuvens, o sol brilha forte, como a gente consegue perceber, mas tem algumas nuvens, o tempo é nublado neste momento aqui na região central da cidade. A previsão é de que chova, a meteorologia aí prevê chuva para hoje. Não se sabe a intensidade, não foi colocada a intensidade, mostrada a intensidade, mas a gente percebe que está nublado aqui nessa parte central de São Luís. A previsão é de chuva para esta quinta-feira. E o trânsito, falar também do trânsito aí na Ponte Bandeira Tribuzzi, agora são 7 horas e 51 minutos. A gente percebe que o fluxo de veículos já é bem intenso na Ponte Bandeira Tribuzzi, tanto de veículos se dirigindo à parte central da cidade, quanto aí veículos que deixam a região central de São Luís, o bairro da Camboa, esses bairros aqui da região central, com destino a outros bairros, Jaracati, Calhau, essa outra parte de São Luís. O movimento de veículos agora 7 horas e 51 minutos pela Ponte Bandeira Tribuzzi. Tempo também nublado, o céu brilha forte, né? Mas a gente percebeu ali algumas nuvens e pode ser que chova nesta quinta-feira. O mês de maio ainda é o mês de chuva aqui na parte norte do estado, onde está incluída a capital São Luís. São 7 horas e 52 minutos, o Bom Dia Maranhão fica por aqui. Mais informações às 11h50 da manhã aqui na TV Difusora. Continue coladinho aqui com a gente, acompanhando a nossa programação. Às 11h50 da manhã tem o Na Hora D e também no nosso portal ma10.com.br. A todos, uma ótima quinta-feira. Até amanhã.